Context API. Esse é o nosso assunto desse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece esse canal, eu te convido a conhecer, a se inscrever, tá? A deixar o seu like, ok? Porque ultimamente eu tenho trazido aqui bastante conteúdos interessantes que podem agregar no seu conhecimento e também na sua aplicação. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre Context API. E por que usar o Context API, né? Eu nunca trouxe um vídeo específico falando sobre isso, né? Mas eu já trouxe um vídeo falando sobre componentização, propriedades, tá? Funções, enfim, clean code. Enfim, eu falei praticamente tudo isso, tá? Eu vou estar deixando aí no card ou na tela final do vídeo, tá? Para você ir lá e assistir. Mas conforme você vai lá e assiste, você vai perceber que eu falo sobre propriedade, passar propriedades entre componentes, tá bom? Porque separar a sua aplicação por componente é uma boa prática que todo desenvolvedor React e React Native deveria fazer, tá bom? Porque isso é bom, isso é vantajoso, isso é organizado, tá bom? E até mesmo para sua aplicação ela não perder performance, tá bom? Porque dividir por componente também mostra performance na sua aplicação, ok? Mas qual é o problema de passar propriedades entre componente e outro? É que quando você passa várias propriedades em várias camadas da árvore React, né? Se você não sabe o que é uma árvore React, né? Uma árvore de componente React, é basicamente o seguinte: você tem um componente, certo? E aí você tem um outro componente que está ligado a esse componente, e você tem um outro componente que está ligado ao componente filho, que está ligado ao componente pai, e você tem, sei lá, um outro componente que não tem nada a ver, mas que precisa das mesmas informações que um componente pai aqui de um outro elemento contém. E aí você passa por propriedade, passa por propriedade. Ah, cara, meu Deus, ficou muito confuso. Vem aqui comigo que eu vou te explicar basicamente o que eu estou querendo te falar. Olha só, imagine um componente aqui, tá? Vou colocar assim, comp1. Tá? Vou criar aqui um segundo componente que está ligado àquele componente, tá? Eu vou chamar esse componente aqui, ó, de componente pai. É muito comum você escutar isso, tá? E aqui eu vou chamar componente filho, tá? E sei lá, você tem um outro componente filho aqui, tá? Vamos supor, esse componente pai tem dois componentes, está ligado a dois componentes, filho 1, filho 2 ou filho 2. E aí você tem um outro componente aqui que está ligado a esse componente filho. O componente pode ser qualquer tipo de componente que está ligado a esse filho. E você tem um outro componente que está ligado a esse componente N, tá? E a gente tem um outro tipo de componente, tá? Que não tem nada a ver com esses componentes, é um outro componente, tá? O componente nalão, tá bom? Que está sozinho, tá bom? E aí, galera, o que acontece? Esse componente pai, ele pode passar propriedades para esse componente filho e para esse componente, certo? Certo. Esse componente filho pode passar componente para esse? Pode. Esse aqui também pode passar para esse? Pode. Ok, pode. Você está passando propriedades para vários componentes. Isso já é ruim, tá bom? Mas beleza, pode. Tá? Agora imagine, você quer compartilhar as mesmas informações que é recebida aqui e você quer que chegue ao componente alone. Cara, se ele tá um componente está totalmente separado, ele não tem nenhuma conexão, como é que você faz? Ou mesmo que ele tivesse ligado, sei lá, ao 20º último ali no componente N, tá? E ele tivesse lá no final. Ele poderia, mas olha quantas camadas ele precisaria passar ali por props, né, para chegar até aqui. E esse conceito é chamado de prop drilling, ou seja, quando você quer passar uma propriedade que não está acessível naquele componente, tá? Mas ele está acessível a outros componentes, né? E você vai descendo a camada
Ou seja, a árvore ali React. Imagina isso aqui como uma árvore, né? Que você tem o pai, né? Você tem os filhos, os netos, né? Os bisnetos. É muito comum você ver isso lá na árvore genealógica, né? Então, a mesma coisa aqui para os componentes do React. Tá bom? Resolvendo esse conceito de property dealing, a gente pode usar o Context API, porque assim, independente se ele tem uma conexão parentesco ou não, né, a gente consegue compartilhar as informações perfeitamente. Okay? Aqui a gente vai fazer um caso assim muito simples, tá? Ah, Caio, mas você aborda esses conceitos muito simples aqui no canal? Pois é, mas no meu curso particular, tá bom? Onde eu te mostro as coisas bem mais a fundo, eu mostro outras aplicações e como que você pode usar o Context, tá bom? Para ajudar a passar as propriedades entre componentes. Mas, galera, não quer dizer que o que eu vou ensinar aqui é simples, que significa que não dá para usar, tá? Os mesmos conceitos que eu vou te ensinar aqui, você vai pegar e vai reutilizar ali no seu projeto que você queira, ok? Basta você entender o objetivo do Context API, que é o quê? Que é ajudar, auxiliar nas informações das propriedades entre um componente e outro, ok? Vamos lá. Aqui em app eu já fiz a parte de stack, tá bom? Ou seja, eu já fiz a parte de navegação, onde eu jogo o root aqui e dentro desse root eu tenho aqui um app router. Por quê? Porque a minha aplicação ela está dividida entre app router e auth router. O que é esse app router e auth router? Oh meu Deus! Esse app aqui vai estar todas as telas que podem ser acessadas sem nenhum login. Ou seja, o usuário pode entrar, né, mesmo sem fazer o login dele. E os auth router são as telas que o usuário pode entrar se ele tiver autenticado, ok? Basicamente a gente aqui vai trabalhar com rotas privadas e com rotas públicas. Se eu jogar esse auth router, ele me logou aqui no home, tá? Aqui ó, home. Eu posso clicar em sair, né? Mas aqui está logado como Kai, tá? Porque eu deixei estático, tá? Mas a gente vai pegar isso do context. Bom, beleza, a gente vai voltar aqui pro app router. E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo de login. Ah, Caio, mas isso aí tá com mais cara de cadastro, né? É, porque no caso aqui a gente vai fazer o nosso cadastro e já vai ser logado automaticamente. Aqui dentro, ó, a gente tem um botão para fazer o submit. E aí agora a gente vai fazer o submit, né? A gente vai enviar essas informações lá para o nosso context, ok? Então, beleza. Eu, por padrão, dentro de SRC, crio uma pastinha chamada context, tá? Ou contextos, tá? Eu vou deixar assim, numa forma em plural, tá? E aqui eu vou criar um index.tsx. E bora lá, né? Aqui eu vou importar dentro do próprio React, tá? Porque quem faz uso do Context API, essa ideia de Context API vem do React, tá? Assim como a ideia de Redux, que também segue o padrão ali do Context, ele vem também do React. Tanto que a gente tem aqui use context, né? E o create context. E também a gente tem use reducer, tá? Esse use reducer tem muito a ver com o Redux. Ok, a gente vai usar só o use context e o create context. A gente vai exportar esse contexto, né? Que vai ser, eu vou chamar ele de auth context, tá? Create context, ok? E aí que tá. Como eu estou usando aqui o TypeScript, eu vou tipar esse contexto, tá? Mas se você estiver usando o JavaScript, você não vai poder fazer esse certo tipo de tipagem. E aí, por isso que eu aconselho você usar TypeScript, tá bom? Se você possui conhecimento em TypeScript, tá? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Type eu vou chamar de auth context
props. E aí aqui eu vou passar tudo que vai estar dentro do contexto. Mas eu vou fazer isso depois, ó. Aqui dentro eu vou tipar assim. Vou passar uma chave as alf. Vou fazer assim, tá? Pra tipagem ficar certinha. Vou então exportar o alf, tá? E aí a gente vai ter dentro do alf o provider, tá bom? E esse provider, o certo dele é ele ficar em toda a camada React da nossa aplicação, ou seja, ele rodar a partir desse arquivo aqui. Porém, se a gente rodar o provider aqui, né, a gente chamar lá o nosso context provider, a gente vai ter um problema. Qual vai ser? A gente não vai conseguir então pegar e armazenar os valores, tá? Por quê? Porque aqui dentro a gente tem os velos e a gente precisa armazenar os valores dentro do nosso contexto, tá bom? Ou passar algum valor inicial para dentro desse contexto. Então, por isso que eu vou migrar o provider tudo para aqui dentro, tá? E depois eu vou exportar esse provider pronto para nossa aplicação, certo? Se você não está entendendo nada, relaxa que você já vai entender, tá? Então eu vou criar aqui um auth provider. Vou retornar aqui, ó, e vou passar o auth context.provider. Isso aqui, ó, galera, isso aqui que eu estou fazendo aqui deveria, tá, estar na camada inicial aqui do nosso arquivo. Porém, como eu expliquei, a gente precisa passar aqui os velos, ou seja, os valores aqui dentro, tá? E a gente não consegue passar esses valores aqui estando nesse arquivo, tá bom? Então, por isso que eu vou criar o provider aqui e depois eu exporto esse auth provider para aqui dentro, tá? Eu vou até fazer isso para vocês verem, ó. Ó, aqui, ó, tem o auth provider. E, ó, vou passar o auth provider em toda a camada aqui, ó, React. Você pode ver que ele está dando um erro aqui, por quê? Porque eu ainda não criei, eu não falei ainda para ele que ele vai ter uma children. Ou seja, o que é children? São os filhos, tá bom? Os componentes filhos que vão estar aqui dentro, tá bom? Então é por isso que ele está dando esse erro. Mas relaxa, tá? Eu vou salvar e a gente vai voltar aqui, ó. Aqui dentro eu vou receber uma propriedade, ó, children. Vou tipar ele como N, mas ele é uma children que vem do React. E aqui dentro, ó, vou passar, ó, children. Salvando isso, ó, você vai ver que a sua aplicação vai voltar a funcionar. Olha só, tinha dado um erro, mas voltou. Então agora a gente já pode começar a brincar, né? Eu vou importar aqui também, ó, o use effect e use state, tá bom? Vou criar aqui um use state que ele vai ser responsável ali por armazenar os usuários que está na minha aplicação. Se você for ver aqui, ó, em home, eu criei o usuário com desses 3 atributos, tá? Então eu vou criar aqui uma outra tipagem, ó, type user props, e vou passar esses 3 atributos aqui, ó, string. E esse user props aqui, ele vai ser o elemento para tipagem do meu user. Porém, aqui também pode acontecer do nosso usuário não estar logado. E aí, quando ele não está logado, a gente tem que falar que ele vai ser nulo, ou seja, vai ser nulo, né? Então, tipagem nulo, porque se caso não tenha nenhum usuário, ele vai ficar nulo. User set user. Vou aproveitar aqui também, já vou importar o async storage, porque a gente vai usar o async storage para então armazenar os dados ali. Então o usuário fez lá o login, tá? Essa não é uma boa prática, tá? A gente vai salvar ele dentro do async storage, né? Todos esses dados. E aí depois, quando o usuário for logado de novo, ele vai então entrar aqui nesse contexto de salvamento, tá bom? Mas antes disso, galera, antes de a gente salvar
no Async Storage, eu vou te mostrar o que acontece se você não salvar no Async Storage, tá? Então, olha só. Eu vou criar aqui uma função const handle login. E aqui a gente vai receber um data, tá bom? Na verdade eu vou até colocar assim, ó. A gente vai receber um name, um e-mail e um password, tá? Eu não vou tipar não, tá? Mas você poderia tipar sem problema nenhum. E aí aqui eu vou dar um console log nessas 3 propriedades aí. E agora a gente vai passar esse handle login para dentro dos outros componentes, tá? Ou seja, qualquer componente que estiver dentro desse context vai ter a função handle login ali e vai ter o use também como uma informação acessível. Isso é muito massa, né? Então olha só, aqui a gente vai chamar o user, né? Passando user props ou null, tá? Ele pode ser os dois. Aqui então a gente vai chamar o handle login, que vai ser na verdade uma função. E agora você vê que ele já me reclama aqui, porque eu tenho que passar o handle login e o user. Salvando isso, galera, a gente ainda não consegue ter acesso a esse provider, as informações dentro desse provider. Por quê? A gente tem que criar um hookzinho que vai acessar esse provider de uma forma bem mais rápida, tá? Então, eu vou exportar aqui, ó, vou criar um export const use auth, vou chamar assim. E dentro desse use auth, eu vou então chamar o meu context, meu contexto, né? Chamar o use context, tá? E vou passar aqui o auth context, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? E vou retornar o context. Se eu der um ponto, ó, eu tenho acesso ao user e o handle login. Muito massa, né? Agora aqui dentro de home, ou melhor, né? Eu vou até para a parte de sign up, que é onde começa a nossa aplicação de fato, né? E aí aqui, ó, em handle submit, antes dele, eu vou criar aqui uma constante. Vou chamar o use auth, que vem dentro do nosso contexto. Vou chamar o handle login. Vou tirar esse acesso liberado. Vou passar o handle login e vou passar as 3 informações que eu preciso, né? Como name, e-mail e password. Ok? Salvando, eu vou até colocar assim, ó. Context. Por favor, preencha os campos. A gente vai preencher agora. caio@gmail.com. Esse e-mail é fictício, tá? 34. Registrar, olha só. Context, ele já está recebendo lá no nosso contexto o nome, o e-mail e a senha. Agora aqui, ó, já que a gente já recebe essas informações aqui no nosso contexto, a gente pode fazer o login dentro do nosso contexto, tá? Porque fazendo o login dentro do nosso contexto, a gente consegue salvar ele dentro de um user e assim então passar ele para uma outra tela, seja ela qual for, certo? Vou dar um Ctrl B aqui, ó. Eu vou vir aqui em routes, eu vou no início do nosso routes. E aí, aqui dentro, eu vou tirar esse use effect aqui, que eu não sei o porquê que está aqui. Eu vou chamar o meu user auth. E aí aqui dentro eu vou receber a propriedade de user, certo? Mas, eu acho até mais interessante a gente criar aqui um boolean chamado isAuthenticated, tá? Que vai ser um boolean. E esse isAuthenticated, ele vai receber os dados que vem do user. Esses 2 tracinhos aqui, galera, é para falar que ele vai ficar ali observando o usuário. Se tiver alguma informação desse usuário, então ele vai ser true. Se a informação do usuário for nulo, então vai ser falso, tá? É basicamente isso que eu estou falando aqui para ele. Vou salvar.
E aí agora aqui eu tenho a propriedade isAuthenticated. Agora o retorno vai ser um pouco diferente, porque aqui ó, eu vou retornar. Se tiver autenticado, então me leva para parte de auth, se não, me deixe na parte de app. Quando eu salvar, você vai ver que eu vou continuar dentro de app, desse app root. Por quê? Porque eu não estou autenticado, tá bom? E aí então eu vou salvar essas informações aqui dentro de user. Então, ó, set user, tá? Aqui dentro temos o ID, o name e o e-mail. Eu passei aqui password, mas não tem um password. Na verdade, esse ID vai ser fictício. É um ID fictício, tá bom? Mas poderia ser um ID vindo lá da parte do back-end, ok? Aqui a gente vai ter o password, mas eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó, no user. A gente vai ter o password. Ok. Salvando isso aqui agora o negócio vai ficar mais interessante. Porque, ó, vocês estão vendo que, prestem bastante atenção, ó. Em sign up eu tô chamando o handle login, tá? Esse handle login está dentro de useAuth. Esse useAuth está aqui dentro, tá? Aqui dentro desse auth provider aqui, que é esse handle login, que ele vai apenas colocar dentro do nosso usuário as informações que eu joguei aqui, ó, tá? Eu não estou fazendo nenhuma navegação de tela, nenhuma. Agora prestem atenção. Senha 1, 2, 3, 4, ó. E agora, ó, registrar. Tcharam. Caraca, cara, que mágica é essa? Galera, isso não é mágica, isso aqui é programação, tá? Lembra que aqui em Routes a gente falou que se tiver autenticado, ele vai direto para auth. Se não, ele vai ficar ali na minha telinha. Certo, então quando mudou o nosso estado aqui dentro do set user, quando mudou o estado, ele mudou aqui, ó. Ele falou que tá true. Se tá true, o Routes escutou, né? E mudou a rota, mudou para a rota autenticada, ok? Então isso é muito massa, né, galera? Só que tem um porém. Quando eu recarregar, ó, eu vou recarregar, você vai perceber que ele vai direto para a parte app de novo, tá? Ele não vai ficar logado ali, parado, tá? E isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque você já fez o seu login. Você não quer logar de novo, certo? Ninguém quer logar de novo. Todo mundo quer logar uma vez e ficar logado pro resto da vida, tá bom? Porque às vezes as pessoas perdem a senha, né? Às vezes as pessoas esquecem até o próprio e-mail, sei lá, né? E aí, pô, imagina entrar num app que ele já tem há tanto tempo e ter que fazer o login de novo. Isso é chato, galera. Chato mesmo. Eu falo isso por mim. Isso é muito chato. Então aqui dentro do Contacts, a gente vai salvar essas informações do usuário. Assim que ele fizer o seu login, vai para outra tela. E quando a gente recarregar, a gente vai pegar os dados que estão salvos dentro do Async Storage, né? Ver se tem algum dado ali, tá? Se tiver, já loga direto, tá? Se não tiver, aí, meu irmão, a gente vai ter que fazer o seu login de novo, ok? Porém, antes disso, eu vou vir aqui em Home e eu vou trocar todas essas infos pela info correta, né? Que é a info que está sendo salva lá no nosso Contacts. E aqui eu vou chamar o user. E aí que agora, ó, aqui no meu user, a gente tem a propriedade name, tá bom? Ele tá com esse ponto de interrogação porque um nome pode não existir. Lembra que a gente falou que o user ele também vai ser nulo, tá? Então é por isso que tem aquele ponto de interrogação. Ok, bora salvar esses dados aqui dentro do Async Storage. Então eu vou chamar Async Storage.get item, melhor, set item. Vou passar aqui uma key para ele, então vai ser @login_app 2.user e vou passar aqui, ó, um JSON.stringify e vou passar todos esses dados aqui, ó, tá? Galera, o que é esse JSON.stringify?
O Async Storage, como eu já tenho um vídeo aqui falando dele aqui no canal, se você ainda não assistiu, só ir aí no card e assistir, tá? Eu falei que ele grava dados simples, em chave e valor. Só que quando você quer salvar um array, um JSON, você não consegue salvar diretamente, tá? Você tem que transformar aquilo tudo em string. E como é que a gente transforma todos esses dados array, JSON em string? Usando o JSON.stringify. Ok, salvei, tá? O usuário entrou na nossa aplicação e agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai logar, tá? E a gente vai vir aqui, ó, vai ser aqui no próprio contexto mesmo. Eu vou chamar o meu useEffect. E aí, assim que o usuário entrar na aplicação, eu preciso verificar se ele já tem os dados salvos. Então eu vou copiar esse carinha aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, loading user. Vai ser uma função, porque ele precisa ser uma função assíncrona. E aí, ó, vou chamar aqui o const response await, tirar isso aqui, vou chamar o get item. E aí agora, ó, const data igual a json.parse response. Por que, galera? Por que eu estou fazendo isso? Porque os dados que estão aqui salvos estão no formato string, tá bom? Ele está me dando esse erro porque pode ser que os dados que estão aqui dentro não existem. E aí, como é que a gente verifica isso? Ó, a gente vem aqui, se tiver um response, a gente coloca aqui, tá? E aí a gente dá um set user data e salva. Somente isso, cara, somente isso. Vou entrar aqui, ó, Caio Cossenza @gmail.com 1, 2, 3, 4. Ó, registrar, logado, Caio Cossenza, né? Já tá pegando aqui os dados aqui, tá? E agora eu vou, ó, recarregar a minha aplicação. Ele já salvou os meus dados, tá? E agora ele tem que entrar direto. Ó, viu que ele já foi direto? Ah, Caio, mas ele apareceu ali a tela de login, a tela de registro. Como é que a gente faz para a gente tirar aquela tela e não mostrar, né? E não dar essa sensação de que tem que fazer o login de novo? É simples, tá? Aqui dentro a gente vai criar um outro estado, tá? Que é o estado de loading, ou seja, de carregamento, tá? E ele vai começar como true, porque assim que inicia a aplicação, ele já começa ali a carregar, tá bom? E aí aqui eu vou verificar se está loading, tá bom? Se tiver loading, eu vou retornar o meu componente loading que eu já tenho aqui na aplicação. Se você pegar esse projeto que está no GitHub e baixar ele na Brand Master, você vai ter todo o layout, mas também vai ter a Brand Done, que é a brand já com toda a Context API feita, ok? Então, ó, salvando aqui, olha, passou pro loading, tá bom? E ele vai ficar nesse load eternamente. Por quê? Porque eu ainda não tirei o load. Eu vou tirar o load assim que os dados forem setados, tá bom? Então, melhor, carregados, tá? Que eu vou dar um set loading para falso, tá? E vou salvar. Ó, ele já entrou na aplicação. Vou recarregar, loading, ó, e já foi para a tela de home. Galera, muito massa, né? E aí, galera, você pode jogar funções aqui dentro, como por exemplo de sign out, né? Eu até fiz a parte de sign out aqui. E é muito simples, né, galera? Só você seguir essa mesma ideia. Então, ó, aqui dentro a gente pode criar um handle logout. E aí aqui, ó, eu vou dar um set user null, tá? E vou dar um async storage clear. Nesse caso, clear, né? Vou criar uma tipagem aqui para ele e vou passar ele aqui embaixo. Salvando, aqui em home, agora eu posso chamar meu handle logout, passando a função handle logout. Quando eu clicar em sair, ok? Mas aí, ó, quando vocês recarregarem a aplicação, já não vai mais para a tela autenticada, ele vai direto para a tela app. Ele recarregou e já veio para a tela app.
Tendo colocado aqui os dados, registrar, já vim para a tela home. Muito massa, né, galera? E aí, se eu clicar em sair, eu saio da aplicação. Galera, a gente implementou aqui rotas privadas e públicas, tá bom? E fez esse controle através do Context API, tá bom? Você acabou de implementar o Context API fazendo um login que basicamente aqui é simples, tá? Mas você poderia implementar ali um JWT, tá bom? Que vem lá do backend, você consegue fazer várias coisas para salvar dentro do Async Storage, tá bom? Ou até mesmo de outros dados aí offline. Ok? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? Qualquer coisa é só deixar nos comentários, beleza? Não deixe de clicar no link para votar ali no nosso curso de Firebase, tá? Eu tô querendo trazer esse curso de Firebase usando React Native, tá bom? E só que eu preciso da votação de vocês. Quanto mais gente engajada, melhor, ok? Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.